Oi, riquezas! Chegamos a uma semana de colheita, né? De ver os resultados das nossas ações. Isso porque hoje a gente tem a lua cheia em Gêmeos, da lunação de Sagitário. Então, bora lá entender, né? O que que vai ficar iluminado, o que que vai ser trazido à tona por essa lua e que caminhos que a gente precisa traçar, né? Que olhar que a gente precisa ter para as nossas situações, para as nossas experiências, o que a história do céu está nos contando. Eu sou Camila Olivetti, sou astróloga, sou psicanalista, né? E trago aqui toda semana, através do História do Céu, a conversa dos astros, que eles nada mais são do que arquétipos, eles são hierarquias, né? Consciências celestes que são reveladas para a humanidade e através delas a gente começa a poder olhar e desvendar cada vez mais o que? A nossa psique, né? Então cada um dos astros, dos planetas, dos luminares está revelando uma parte da nossa psique por correspondência, por analogia, né? Então, a gente saber a história, como que os astros estão conversando lá no céu, também ajuda a entender como que as nossas partes da nossa psique, nossas emoções, sentimentos, pensamentos, intuições, como que elas estão funcionando. Legal? Então, bora entender o que que é essa lua cheia em Gêmeos? Bom, a gente está na alunação de Sagitário, então o Sol está em Sagitário, né? Nesse signo que fala o que? Da busca. É um grande buscador, é o aventureiro, né? Aquele que quer sempre alcançar algo mais, romper as fronteiras. Romper as fronteiras do que com Sagitário? Do conhecimento, porque é um buscador da verdade. Então, neste mês, nós estamos buscando a nossa verdade, buscando olhar para as nossas crenças, para a nossa maneira de viver, para os nossos valores. É sempre aquele apanhado, né, que eu estou dizendo desde lá da lua nova. É um mês do ano em que a gente começa a refletir sobre o que aconteceu no ano de 2022, elaborar metas para 2023, a gente começa a se organizar, mas no sentido de ter inspirações, na verdade, de ter aspirações, de querer algo, né, de definir um caminho. Então, isso é o Sol em Sagitário. E o Sol em Sagitário ilumina essa lua, que é o nosso inconsciente, que são as nossas emoções, que está no signo de Gêmeos, que é o signo oposto complementar. Então, se o Sagitário é essa busca, essa amplitude, esse romper e achar um caminho, né? O Gêmeos são os vários caminhos. E é isso que essa lua tá trazendo pra gente, né? Lua cheia é quando o sol, quando a lua recebe toda a iluminação do sol. Eu ia falar que o sol doa, né? Porque ele é um doador de vida, sim. O sol doa toda a sua luz, mas é pela posição da lua, né? Por ela estar ali de frente para ele, é que ela se mostra, ela se revela. Então, a lua cheia é sempre a revelação do nosso inconsciente. E como é uma alunação de busca de conhecimento, da busca pela verdade, que isso é muito pontual no Sagitário, né? Qual verdade? Quais verdades? É uma só? Né? É só um caminho? Tem que ser aquela montanha, e se não for aquela montanha, não adianta. Eu não consigo enxergar o que tem antes de eu chegar naquele, de eu atingir aquele objetivo. Então a lua cheia está pedindo pra gente assim: olha, tenha o foco, né? Tenha suas metas, busque a sua verdade, mas para encontrá-la, você não vai chegar lá se você colocar o estribo, né? O Gêmeos é o contrário disso. O Gêmeos é abrir para múltiplas ideias, para as infinitas possibilidades, porque é um signo mutável de ar, né? O ar ele vai, né? Ele se expande, ele permeia tudo. Então, buscar a sua verdade dentro dessa pluralidade de ideias, pluralidade de informações, de conteúdos, e isso vai acontecer
através do quê? Da nossa comunicação, dos nossos estudos. Então, se você está com alguma ideia, algum plano, alguma meta, está querendo, está aspirando por algo, né, no seu futuro, está se planejando para fazer uma viagem, uma jornada, isso é muito sagitariano, né, o aventureiro que põe a mochila nas costas e vai em busca, né, de aventuras. O Gêmeos está pedindo ali assim, abre sua mente, o que mais que você precisa, que outras rotas você pode traçar, por quais caminhos você pode percorrer para chegar ali. E aí pode acontecer de você ter essa ideia, de você estar em busca de alguma coisa pontual aí na sua vida, e esse novo caminho, essas possibilidades podem vir a partir de conversas, de troca de ideias, ou você tá ali de bobeira, né, nas redes sociais e vem um vídeo, vem uma palestra, né? Você recebe a indicação de um livro, você conhece uma pessoa, né? Alguém te apresenta, você reencontra uma pessoa conhecida, né? Do seu passado, porque Lua fala de passado. Então a gente vai poder olhar, achar essas ferramentas de múltiplas tarefas, porque aqui a gente, eu acho assim, se eu for dar uma analogia, o Sol em Sagitário é aquele expedicionário que se prepara para ir para uma jornada. A Lua cheia em Gêmeos é ele levando um canivete, né? Levando as ferramentas, vários livros, mapas, pegando e condensando ali todos os conhecimentos, o maior número de conhecimentos possíveis que ele pode ter sobre aquela jornada, sobre aquele lugar para onde ele vai, né? Então, se ele está indo para o Alasca, se munir de conhecimentos sobre a trajetória, sobre a vida lá, sobre as circunstâncias, o que ele pode encontrar, como que ele pode se virar. Então é isso que vai vir pra gente. Então se abra nessa lua cheia para receber essas informações, né? Essa comunicação aí através do quê? Do conhecimento. Podem vir notícias, né? A gente pode receber notícias que tenham a ver com pessoas próximas, com pessoas do nosso convívio, aquelas que sejam nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos parentes mais próximos, primos, tios, tias, né? Todas essas pessoas estão envolvidas quando mexe com Gêmeos, né? Então são pessoas ali próximas do nosso convívio, nossa vizinhança, os camaradas, vamos dizer assim, dos geminianos, né? E aí aqui a gente entra então em explorar o profundo, que é o Sagitário. Então, o que você quer mesmo profundamente, no que você quer se aprofundar, mas lembrando que na superfície, né, na superficialidade, você tem a amplitude das coisas, né? No foco, lá no fundo, você tem a profundidade das coisas, você tem a especialização, mas você não pode desconsiderar a amplitude da superfície, as várias camadas, as coisas básicas que você pode descobrir e conhecer, que você vai precisar para conseguir se aprofundar, se esse for o seu desejo. Legal? Essa lua cheia acontece com o Marte, que está retrógrado, juntinho com essa lua, né? O que isso significa? O Marte em Gêmeos. O Marte é a forma que a gente age, a nossa atitude, o nosso poder pessoal. E ele está em Gêmeos, então é através da palavra, através do conhecimento, dos estudos, das negociações. E ele está retrógrado, ele está pedindo então para que a gente reveja as nossas falas, né, as nossas atitudes, às vezes impulsivas, ou os nossos ímpetos intelectuais, os nossos ímpetos mentais. Pode ser que a mente esteja muito turbulenta, que tenha uma guerra interna dentro da sua cabeça, com tanta coisa que você pensa, com tanta coisa que você deseja, que você almeja, né? Então, é o momento de iluminar tudo isso, né? Ache a sua forma de organizar. Por que organizar? Porque o regente de Gêmeos, que é o planeta Mercúrio,
ele está entrando agora em Capricórnio, que é um signo de planejamento, que é um signo de organização, né? De ter prioridades, de ter ambição, um propósito. Júpiter não, Sagitário, né? Que é regido por Júpiter, ele já é um signo de propósito, de metas, mas num sentido mais inspirado da palavra, e Capricórnio num sentido prático, né? Então pôr de uma forma organizada, às claras, com o pé no chão, isso que o Mercúrio em Capricórnio vai ajudar a gente nesse período, né? Trazer essas ideias que pode estar um turbilhão aí dentro da sua cabeça com esse Marte retrógrado em Gêmeos, né? E ele fica retrógrado até o meio de janeiro, né? Mas continua em Gêmeos até março. Então ele está pedindo para a gente rever, né? Quais são o que te impulsiona, que ideias te impulsionam, como que você usa o teu poder da palavra, o teu poder de negociação, né? E como deixar que essas guerras mentais não te consumam, né? Não te levem para o extremo, para uma agressividade, e sim para uma assertividade. E aí o Mercúrio entra em Capricórnio, a dança dos planetas é muito sincrônica, né? Ele entra em Capricórnio para falar assim, então vamos pôr o pé no chão, vamos olhar para o que interessa, para as nossas ambições e para aquilo que a gente quer realizar de forma concreta e estruturada. Legal? Então essa é a conversa da lua cheia. Esse Mercúrio, ele acabou de entrar em Capricórnio, dia 6/12, né? A lua cheia acontece dia 8, e ele vai ficar caminhando em Capricórnio até o dia 29 de dezembro, aonde ele estaciona e ele entra em retrogradação também, né? Então, atenção para esse caminho dos teus pensamentos, das tuas ideias, como você organiza e estrutura o seu pensamento, o seu conhecimento, até o dia 29 de dezembro, que ideias que vêm, que conversas, documentos, viagens, movimento, tráfego, a transação, né, de informações no qual você está envolvido, e transação de o que você está se falando, quais são seus pensamentos, né? Então é interno e externo, porque aí dia 29 esse Mercúrio para e ele vai retrogradar dentro do signo de Capricórnio, então ele vai voltar para você rever algumas coisas. Então fique atento para o que surgir para você até o dia 29 de dezembro, né? Em forma de pensamentos, de conversas, de oportunidades, e depois você vai precisar olhar para isso novamente, rever, aparar as arestas, e aí do dia 29 de dezembro ele passa pela terceira vez pelo mesmo lugar, né? Então a retrogradação é sempre esse movimento de vai, volta e vai de novo. Então ele entrou dia 6/12, ele vai até um certo ponto, né? No dia 29 de dezembro, dentro de Capricórnio, aí ele volta, então a gente passa pela segunda vez pelo mesmo caminho, e do dia 18 de janeiro em diante ele pega o movimento direto, e aí ele passa pela terceira vez. Aí ali de janeiro para frente, dia 18 de janeiro, aí é hora de você pôr a mão na massa, aí é hora de você concretizar aquilo que você ainda não conseguiu. Então fique atento, né? E ele fica em Capricórnio até dia 11 de fevereiro. Então, olha quanto tempo, né? Do dia 6 de dezembro até o dia 11 de fevereiro, esse Mercúrio vai estar em Capricórnio, ajudando a gente a ter seriedade, comprometimento, ambição, pé no chão e conseguir estruturar, né, o que a gente veio realizar. Isso tudo para uma realização de um futuro, né? Que Capricórnio está falando disso, está falando do futuro. E aí, lá no dia 11 de fevereiro, ele entra em Aquário e a conversa é outra. Então vamos aproveitar, porque esse Mercúrio está regendo Gêmeos, que é onde a Lua está nessa lua cheia, que é onde o Marte está, né, no signo de Gêmeos. Então ele está dispondo esse Gêmeos, a gente fala na astrologia, ele está ajudando esse Marte, né, nessas reformulações das ideias. Tem um outro movimento acontecendo essa semana, que envolvendo esse Mercúrio e envolvendo a Vênus. A Vênus também ingressa em Capricórnio, então a nossa forma de amar e a nossa forma de se relacionar
também vai estar um pouco mais séria, né? Precisando que a gente tenha, se comprometa, né? Com aquilo que a gente quer, com o que a gente quer construir, com o futuro das nossas relações, então de uma forma mais sensata, mais estruturada, mais sem muitos afetos, né? Porque a Vênus em Capricórnio, ela é muito séria, ela é muito é praticamente aquela executiva, aquela corporativa de uma forma muito formal, né? Mas que precisa dessa seriedade para que as coisas se tenham embasamento, né? Para que as coisas se consolidem. É um momento de solidificar aquilo que é necessário para a gente, tanto no campo mental quanto no campo afetivo, né? No quesito das nossas relações, sejam relações amorosas, relações com parcerias e relações com com família, com quem nos envolve. E tanto o Mercúrio quanto a Vênus, eles fazem uma quadratura, ou seja, um aspecto desafiador com Júpiter, que já parou de retrogradar, né, que já está no seu movimento direto. Júpiter é a verdade, ele está em Peixes, então é a verdade do coração, é a verdade do fundo da sua alma, porque Peixes é isso, é o nosso inconsciente, é aquilo que está no mais profundo do nosso ser, e o Júpiter está querendo resgatar isso. Então, aqui a verdade, a ética, né, a justiça vão ser chamadas, né? Elas vão ser necessárias para que, né, essa conversa do Mercúrio com a Vênus, né, da nossa comunicação com os nossos afetos seja verdadeira e se estruture com bases sólidas na justiça, na verdade, ai, na ética mesmo, né? Naquilo que a gente pode falar assim, não, isso tem a ver com os meus valores, né? Isso está de acordo com o que eu penso, então eu sinto, penso e me comunico e me relaciono de forma íntegra, né? Tá falando de integridade, legal? Então fique atento. Pode ser que apareçam discussões por conta desse Marte, né, junto com a Lua, então impulsos de falar coisas, arrebatamentos, né, por conta de assuntos, de uma notícia que você recebeu ou de um assunto que veio à tona, e aí a gente pode se afetar, e se a gente não tiver ali sendo ético e respeitoso com a verdade, que são múltiplas verdades, a gente pode pôr o pé pelas mãos. E para excessos, aqui é o cuidado com o exagero, cuidado com as expectativas, cuidado com os excessos. Excesso de verdade gera falsos profetas, né? Você querer impor a sua verdade ou você achar que é só a sua que está correta, então vai gerar conflito. Então aqui o movimento dessa lua cheia é se abrir para várias possibilidades, abrir a mente mesmo, né? Com mais leveza, respirar novos ares, que é isso que é Gêmeos, né? Tá sempre aberto a colher do néctar de várias flores. Falo que Gêmeos são as borboletas do zodíaco que pousam na flor, mas elas ficam muito pouco tempo ali porque elas pegam o que é necessário e já vão para a próxima, né? E nisso elas vão polinizando e se alimentando de diversos sabores, de diversas cores, diversas flores, e é isso que a gente precisa buscar nessa lua cheia. Abra-se, né? O Netuno também está direto, então ele está ajudando para que a gente possa ter essa inspiração, né? Essa vontade de expandir as nossas emoções, de expandir o que está dentro da gente. Então, aproveite esta lua cheia para que sejam reveladas aí, né, as informações necessárias para você definir o seu caminho. Então eu deixo aqui um convite, né? Se você curtiu esse vídeo, dá um like, né? Isso ajuda o canal a poder aparecer para mais pessoas, né? Não se inscreveu ainda? Então aperta o sininho, né? Se inscreve, toca o sininho para você receber as notificações. Corre lá no Insta também, que eu tenho uma página, camila.olivete, você pode me seguir e lá também eu faço algumas lives, né? Toda lua nova e toda lua cheia
eu, o Anderson Gomes, a Lídia Mara Daniel, a gente traz ali então para cada signo. Aqui no História do Céu é uma visão geral, né, para você encaixar aí na sua vida, mas lá a gente traz conselhos do tarô para cada um dos signos. Então a gente fez uma live ontem, dia 7/12, corre lá no meu Insta para você ver, né? E deixa o seu comentário. Quero saber se está reverberando, se isso está sendo significativo para você, né? Como que está chegando para você aí, como que se reflete a história no céu na história da sua vida. Um beijo enorme e uma semana linda para você.